Família, um projeto de Deus. Nós queremos saudar os irmãos que nos assistem e aquele que recebeu o convite também está assistindo. Nós queremos saudar com a paz do Senhor Jesus aqueles que estão nos canais que são transmitidos, o assunto da Rádio Manaim, o assunto da Igreja Cristã Maranata. Esse é um programa que o Senhor tem nos dado a bênção de participar, Família, um projeto de Deus, que está sendo transmitido pelo canal da Embratel, canal 126, TV Manaim, que é transmitido pela Embratel, também a Sky Livre, canal 85, e também pelo canal da ICM no YouTube. A todos eu saúdo com a paz do Senhor. Nós vamos dar início a esse programa e vamos falar sobre Pedro e a bênção que Pedro recebeu na sua família quando ele deixou o Senhor Jesus entrar na sua casa, entrar na sua família. Conosco está aqui o pastor Fernando Almeida. Pai do Senhor, pastor Pita, pastor Wallace, Pai do Senhor aos irmãos e amigos que participam conosco. Também o pastor Wallace Rossetti está conosco aqui. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor Fernando, a paz dos seus ouvintes, os irmãos que nos assistem também. É porque é 2 Fernando e 1 Wallace aqui, né? Mas a bênção do Senhor. E o nosso assunto como eu já aqui introduzi, né? É falar da bênção que os discípulos receberam nas suas famílias, e nós vamos focar a vida de Pedro, quando receberam Jesus, quando deixaram Jesus entrar na sua família. Nós vamos ter o texto que o pastor Fernando vai ler aqui. Bem, nosso texto está em Lucas, capítulo 4, leremos os versos 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando, servia-os. Então, esse é o texto que vamos iniciar aqui a nossa meditação, né? E Jesus vai à casa de Pedro. Pastor Pita já colocou, né, o tema principal hoje, né? Jesus sai da sinagoga e se dirige à casa de Simão Pedro. E chegando ali, ele se depara com uma necessidade daquela família, né? A ida de Jesus à casa de Pedro, ela é o cumprimento de uma profecia, né, que está no início, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a profecia acerca do Senhor Jesus, quando a palavra diz, né, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Jesus veio até nós, né? E Pedro abriu as portas da sua casa para que Jesus entrasse, né? E ali, né, diante desta decisão dele, o Senhor operou uma bênção, uma cura na sua sogra, né, num familiar de Pedro, né, tirando a preocupação daquela família, né? E a palavra do Senhor diz que logo após ela ser curada, ela passou a servi-los, né? Então ali a gratidão por aquela bênção, por aquele milagre, por aquela operação que o Senhor Jesus fez ali naquela família, a sogra que estava enferma passou a servi-los, né? E isso para nós também é um grande ensino, né? Porque nós servimos ao Senhor por gratidão ao que Ele fez por nós, né? Um dia Ele curou a nossa alma que estava enferma, né? E por esta bênção gloriosa, que é a bênção da salvação, nós passamos a servi-lo com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Duas coisas que o Fernando falou, eu queria que o Wallace explorasse um pouco mais.
A primeira é o fato, né, que o Jesus ele traz uma revolução na forma de buscarmos a Deus, como o Fernando falou, né? O nome dele, um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. O Senhor, ele sai da sinagoga, que não era o templo, mas era o local nas cidades de Israel onde se buscava o Senhor. Ele sai do local onde o homem ia para buscar a Deus e entra no local onde o homem morava. Ele sai de lá e entra na intimidade nossa. É algo maravilhoso. Esse é um ponto, né? E o outro ponto é que aquilo que era um problema, que era um familiar enfermo, torna-se uma solução, que é um familiar trabalhando, os servindo ali. Eu gostaria que o pastor Wallace explorasse um pouquinho esses dois pontos que são maravilhosos, porque o Senhor não fez só com Pedro, não, faz conosco hoje também. Com certeza. Fernando. Pai dos seus irmãos, essa experiência de Pedro chama atenção para nós, né, como família, né, como servo do Senhor, o quanto que é importante a figura, a presença do Senhor na nossa casa, né? Nós falamos nos programas anteriores sobre a Obed-Edom, não foi? A bênção da arca na presença. Falando a mesma situação, né? A presença do Senhor na casa de Pedro. E olha que coisa interessante, havia uma necessidade. E às vezes, quando ele saiu da sinagoga para lá, lembro aqui agora da mulher samaritana, que o Senhor Jesus tinha vários caminhos, mas ele fez questão de passar para poder encontrá-lo no poço. O Senhor vai à nossa casa porque sempre há uma necessidade. E a necessidade ali, ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a necessidade. E o mais maravilhoso é que, após aquela operação gloriosa de cura, que o Senhor deu uma libertação, a sogra de Pedro, ela foi servir, ela logo se dispôs a servir. E isso é marcante na vida do servo do Senhor, porque quando o Senhor está na nossa casa, as coisas se movem para o melhor da obra na nossa vida, né? Ela que estava enferma, impossibilitada de fazer qualquer coisa, agora ela estava apta para servir, para trabalhar, para realizar a obra de Deus, né? E o Wallace ressaltando aquilo que Paulo e Silas falou para o carcereiro de Filipe. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quantos lares que estavam se desfazendo, quantos filhos que não tinham mais contato com seus pais, porque não tinham mais comunhão, porque não tinham o Senhor em suas vidas. E quando o Senhor entra nesse lar, salvando ali o primeiro, seja a esposa, seja o filho, seja o marido, mas depois os outros familiares vão sendo atingidos e todos servem juntos ao Senhor, né? Uma experiência maravilhosa. É até bom, né, Fernando, a gente falar a respeito disso, porque quando a gente fala Jesus entrou mesmo na casa de Pedro. Mas hoje o Senhor também entra através do Espírito Santo. Como é que é Jesus na minha casa? É quando eu, por exemplo, levo a minha família a uma experiência com Deus, levo a minha família a orar pelo Senhor. Quando os seus filhos veem que você é um homem temente a Deus, que sua esposa é uma serva, nos momentos difíceis ela vai orar, né? Então, o filho vai sair para a escola, é a preocupação de orar, clamar pelo sangue de Jesus. Isso é a presença de Deus na nossa casa, né? Não existe essa figura aí do presente, que foi o caso de Pedro, mas para nós sim. Ele é Emanuel por isso, porque ele está presente, ele sabe da necessidade, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele sabe da necessidade da família. O livre-arbítrio, né? Você citou bem, o livre-arbítrio, Pedro, livre-arbítrio, ele abriu a porta física da tua casa, da casa dele, para Jesus entrar. Mas nós hoje temos de fazer isso, né? Nós temos de abrir, Senhor, toma conta aqui do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento com o meu filho, do meu filho com a minha filha, dos meus filhos, entre eles, né? Da bênção, Senhor, o meu trabalho secular, Senhor, toma conta também. Tudo nós temos de deixar o Senhor entrar. Nós temos de deixar o Senhor tomar conta, deixamos o Senhor nos dar uma bênção e nos mostrar aquilo que Ele quer, por inteiro, né? Não é servir o Senhor só na igreja, é servir por inteiro. Isso é muito importante, maravilhoso. Com certeza. E um detalhe também, assim, ele sai
Ele levanta-se da sinagoga, sai e vai à casa de Pedro, né? E ali ele encontra uma necessidade. Nós sabemos que na nossa vida não tem coincidência, não tem, né, acaso, Diante de Deus, não tem não. sorte, não existe isso, né? Então Jesus entrou ali porque Jesus sabia que tinha uma necessidade ali. Então ele conhece a nossa necessidade, ele conhece a necessidade da nossa família, né? As provas que nós enfrentamos, né, em família, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um desemprego, às vezes é um problema com um filho, né? Às vezes é um esfriamento de algum familiar. Nós estamos sujeitos a essas dificuldades, a essas provas, essas aflições, né, desse mundo. Mas o Senhor vai até a casa de Pedro porque ele conhece a nossa necessidade, né? E quando nós abrimos a porta da nossa casa para que ele entre, né? Apocalipse diz que ele está à porta, né? Que ele está à porta, né? Bate, né? Quando nós abrimos a porta e ele entra, ele é poderoso para operar o milagre, para fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Foi o que ele fez aqui com essa familiar de Pedro. E eu gostaria de explorar um outro ponto nesse programa, também relacionado à família de Pedro, nós estávamos discutindo ali, que são porque foram 2 registros, né? Um está em Lucas, nós vamos ler, e o outro está no Evangelho de João, as pescas maravilhosas, porque Pedro era pescador, ele sustentava a sua família através da pesca, porque quando Israel saiu do Egito e entrou na terra que o Senhor prometeu a Abraão, cada família, cada tribo ganhou uma posse da terra, mas através das dificuldades que Israel foi enfrentando através dos séculos, muitas famílias perderam suas heranças e a forma de sustentar de algumas delas foi se voltar para, no caso ali, a pesca. Porque existia essa condição ali em Israel, não lá no mar Mediterrâneo, mas no Rio Jordão e nos grandes lagos que se formavam, era até chamado de mares ali, no interior ali de Israel. Então Pedro, ele não era agricultor, ele não cultivava ali, ele não era pastor de ovelhas, mas ele era pescador. Ele sustentava a sua família. Se ele não pescava nada, ele não tinha um alimento, e ele não tinha também o recurso, porque ele podia também vender para comprar o azeite, ele podia vender para comprar ali o cordeiro, tanto para sacrificar como para alimentar a sua família. E nós vemos que em 2 oportunidades, eu gostaria que o pastor Wallace comentasse essa primeira pesca maravilhosa que nós temos em Lucas, capítulo 5, logo depois que Pedro deixou o Senhor entrar em sua casa, né? Por favor, pastor Wallace. O texto está em Lucas, capítulo 5. Eu vou ler um verso antes, o verso 5, que diz assim: respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. De tantos peixes. Tantos peixes que eles pegaram, né? Então, como o pastor já comentou, o pastor Fernando, a respeito dessa pesca maravilhosa, né, mostra aí que a preocupação do Senhor, porque o Senhor entra no barco, tinha vários barcos, o Senhor entra justamente no barco de Pedro e mandou que ele se afastasse. E Pedro cede, né? Ele cede o instrumento do seu trabalho para o Senhor ali trazer uma mensagem, né? Isso é interessante. Justamente. E aí ele foi lá e recebeu. Então a preocupação aí também, né, que era a preocupação dele, Pedro ali estava buscando o sustento da família. Era o que ele trabalhava. Noite toda não pescou nada. E a frustração, a tristeza, chegar em casa e agora não tenho alimento para a família, né? E Deus, ele providencia. Quando ele começa a participar na vida do homem, ele começa a solucionar todos os aspectos. A primeira oportunidade na casa dele era a enfermidade. Agora não, agora era o sustento. E acontecia algo, acontecia algo, 2 aspectos fundamentais. Não só o aspecto físico ali necessário do momento, mas tinha um lado espiritual,
Porque o que o senhor estava dizendo para Pedro, depois nós vamos ver lá no verso 10, ele diz para Pedro, Pedro, agora você será pescador agora de homens. Então, ele ensinou a Pedro ali que ele é o sustento, que ele é o Deus proverá, né? Deus proverá. Ele mostrou que é um Deus de providência, mas ao mesmo tempo já apontando para Pedro que sobre a palavra do Senhor, ele ia fazer dele pescador de homens, ele ia poder evangelizar, ele ia poder anunciar o reino, como aconteceu lá na primeira mensagem, aquela operação gloriosa de Deus. Ali já estava profetizado, porque muitos peixes iriam vir. E veio, né? Na primeira mensagem, 3.000 almas. 3.000 almas. Na né? segunda, 5.000 almas. Então você vê quanto peixe, né? E ela chegou até nós, até hoje nós estamos sendo alvos dessa bênção maravilhosa. Então, um aspecto interessante, o sustento e também um aspecto profético como servo do Senhor. E chamando a atenção, Pedro deixou o Senhor entrar no seu lar, na sua vida. E o Senhor não ficou só com aquela experiência, o Senhor foi tomando, foi assim, à medida que Pedro foi abrindo a oportunidade do Senhor entrar mais, o Senhor foi operando, porque, como você leu, ele cedeu o barco para Jesus trazer a mensagem. O barco era o instrumento de trabalho de Pedro, né? E ele diz, agora, o Senhor já sabia que Pedro não tinha pegado nada, né? A noite toda, né? E Pedro diz isso, Senhor, a noite toda não pegamos nada, mas sobre tua palavra. Pedro pôde crer no Senhor, porque quando ele lançou a rede ali naquela primeira pesca maravilhosa, ele diz, sobre a tua palavra, porque ele tinha tido a experiência no seu lar, porque ele deixou o Senhor entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Isso é maravilhoso. E se dermos continuidade, ele chamou os amigos, porque o barco dele não coube, ele chamou os amigos, o barco do amigo dele se encheu e os dois barcos quase foram a pique de tanto peixe. Quer dizer, a bênção maravilhosa do Senhor, né? Tem um detalhe aqui, pastor Fernando, que você estava comentando aqui, me veio aqui. A experiência interessante. Às vezes nós temos um obreiro, um servo do Senhor, que quer crescer na igreja, quer ser um diácono, quer ser um pastor. Isso faz parte. A atitude de Pedro aqui deu ao Senhor que ele já estava preparado, quando ele disse, sobre a tua palavra lançarei. Ou seja, o Senhor viu em Pedro um homem disposto a obedecer. Isso. Um homem que quer fazer, igual o Senhor falou, vi Davi, um homem segundo o meu coração, né? Exato. A mesma coisa eu vi em Pedro, ele disse, Senhor, sobre a tua palavra, o que o Senhor mandar eu vou fazer. É tipo do servo dessa obra, disposto a obedecer a palavra, né? O nosso tempo já está quase no limite, mas eu gostaria, Wallace e Fernando, que vocês falassem da segunda pesca maravilhosa, porque depois da ressurreição, Pedro tem outra experiência, está lá em João, né? 21. Capítulo 21, Fernando, fala disso, que há um detalhe maravilhoso, né? Lembrando que na segunda pesca maravilhosa, Jesus já tinha ressuscitado. E ali foi algo especial também. É isso, Fernando? Exatamente. O texto diz assim, João 21, 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede, né? Um detalhe diferente da primeira. Na primeira, eram tantos e a rede se rompeu. Na segunda, Jesus já tinha ressuscitado. A rede não se rompeu. E vamos usar o gancho, né? Que, desculpa a expressão gancho, mas que o Wallace falou, né? Vos farei pescadores de homem, não é isso, Wallace? Isso. A experiência de Jesus ressuscitado é maravilhosa na nossa vida. De novo, no nosso lar, porque Pedro ali estava tirando o sustento da sua casa, ele estava pescando, ele estava tirando tanto o alimento para ele como o sustento para a sua casa. Mas uma experiência maravilhosa ali é que a rede que se rompeu na primeira, na segunda não se rompeu. Por quê? A experiência da morte e ressurreição de Jesus. E no 12 diz assim, disse-lhes Jesus, vinde jantar, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então eles tinham certeza. E é como se Pedro ali, ele lembrou lá da primeira experiência que ele viveu, né? No meu chamado, essa foi a minha experiência, né? No meu chamado, essa foi. Então, a importância
da nossa experiência, porque faz parte do projeto de Deus na nossa vida. Não teve coincidência da primeira, da segunda, né? É o projeto de Deus se cumprindo na nossa vida. E salvação na obra não é assim, eu só na igreja ali que eu sou servo. Não, eu sou servo na igreja, eu sou servo na minha casa, eu sou servo no meu ambiente de trabalho, eu sou servo no meio da minha família, eu sou servo junto aos vizinhos. É um testemunho por inteiro na presença do Senhor que o Senhor tem nos dado. E o detalhe aí de que a rede, né, não se rompeu na segunda. E volto a frisar, né, é a experiência do Senhor Jesus que já tinha vencido a morte. A experiência da vida, né? A vida no terceiro dia, ele já tinha ressuscitado. Nós hoje vivemos essa experiência maravilhosa. A rede não se rompe. A igreja, corpo de Cristo, nós vivemos transbordando a bênção para a nossa família, para o nosso lar, mas também uma experiência, né? Com a doutrina, o clamor pelo sangue de Jesus, igreja, corpo de Cristo, batismo com o Espírito Santo, a palavra viva, dons espirituais, né? Tudo no corpo, fazendo com que nós possamos viver algo especial. O Senhor por inteiro, o Senhor na nossa vida, na nossa família. E a nossa fé e a nossa pregação não é vã, né? Porque Ele está vivo. Porque Amém. Ele está vivo. Amém. Nós estamos chegando ao fim, aqui já deu tempo aqui, os nossos amigos aqui da técnica já ficam mais tensos, né? Porque realmente nós temos um limite de tempo do programa. Nós queremos agradecer, né, a participação dos que nos assistem, o Wallace e Fernando também se despedindo. Amém, a paz do Senhor, sempre um prazer estar aqui. Amém, a paz do Senhor a todos. E nós assim encerramos esse programa Família, um projeto de Deus. E que o Senhor te dê uma grande bênção e muitas experiências na sua vida, na sua família. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.